12. Diz a palavra do Senhor: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que nos atribuem. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo, seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. São as palavras do Senhor. Graças a Deus. Podeis assentar. Senhor, usa-me como instrumento nas tuas mãos para trazer, comunicar as palavras desta epístola para com os irmãos, para que haja edificação, para que haja, Senhor, libertação, cura e salvação nessa noite, em nome de Jesus, Pai Santo. Amém. Hoje nós temos como tema aqui do sermão o seguinte: um bom exemplo de igreja digna do reino de Deus. Um bom exemplo de igreja digna do reino de Deus. Vamos dizer todos juntos? Um bom exemplo de igreja digna do reino de Deus. Amém? Que bom exemplo é esse? Que bom exemplo é esse de uma igreja digna do reino de Deus? Nós estamos falando da igreja tessalônica. Nós estamos falando da igreja dos Tessalonicenses. Nós estamos falando de uma igreja exemplar, de uma igreja que é uma bênção. Deixa eu fazer entender. Nesta época existiam várias igrejas, a meu irmão Iracema. Existia a igreja de Corinto, existia a igreja de Roma, existia a igreja dos Colossenses em Colossos, existia a igreja em Éfeso, existia as igrejas da Galácia, que era uma região ali. E o apóstolo Paulo, todas essas igrejas, a maioria, não todas, mas a maioria dessas igrejas, o apóstolo Paulo foi que fundou. E ele fundou
E depois ele voltava, depois de 1 ano, depois de 2 anos, ele voltava lá, deixava os líderes e ali eles iam trabalhando, fazendo viagens missionárias. Ele ia, voltava e sempre o lugar onde ele retornava era Jerusalém. Jerusalém, depois ele voltava de novo para as igrejas e voltava para Jerusalém. Era assim o trabalho do apóstolo Paulo. E Tessalônica foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, uma igreja que era uma bênção, que era um exemplo, a igreja de Tessalônica, e em tempos difíceis, porque a igreja era perseguida pelo Império Romano. O Império Romano prendia as pessoas, levava para as masmorras, para os cárceres, torturava os irmãos, lançava-os nas arenas para serem comidos vivos pelas feras. Esse era o contexto desta época, onde Paulo, Pedro e todos os demais apóstolos pregavam a palavra do Senhor, que tinha recebido do Senhor Jesus, e estavam cheios do Espírito Santo, porque no dia de Pentecostes eles foram cheios do Espírito Santo, para sair de Jerusalém e pregar esta palavra a todo mundo, a toda criatura, a todas as nações. E eram tempos difíceis, eram tempos de perseguição, eram tempos de tribulações. E nós temos hoje também vivido tempos difíceis, onde as igrejas não têm sido dignas do reino de Deus. Nós vimos domingo passado uma pregação aqui do reverendo Dinho Santos, onde ele falou claramente a respeito dos desvios que estão acontecendo nas igrejas hoje, onde o centro não é mais ao Senhor, mas o centro é o homem. É o antropocentrismo, é o ego do homem que está sendo realmente iluminado ou destacado nas igrejas. Ele falou até em igrejas escuras, igrejas onde os holofotes são em cima dos pastores, em cima dos cantores, em cima dos músicos. Esses são os tempos que nós temos vivido, onde igrejas não têm sido dignas do reino de Deus. Não são todas, é claro, mas uma boa parte. Por isso que a gente tem pregado aqui, tanto eu como o pastor Jaeliton, nesse púlpito aqui, temos falado incessantemente a respeito dos desvios que têm acontecido nas igrejas atuais. Aqui nós estamos diante de uma igreja exemplar, digna do reino de Deus. Tessalônica. A igreja dos Tessalonicenses. Nós temos outros exemplos de igrejas dignas do reino de Deus na palavra. Por exemplo, a igreja da Macedônia. A igreja da Macedônia é uma igreja simples, de pessoas humildes, mas de pessoas generosas. Até o apóstolo Paulo usa o exemplo da igreja da Macedônia para a igreja de Corinto, para dizer que aquela igreja não tinha os recursos que Corinto tinha, mas abundava em generosidade, coisa que Corinto não fazia. Então, aqui nós temos não só Tessalônica, mas nós temos também a Macedônia, outro exemplo de igreja exemplar. Nós também temos um outro exemplo de igreja exemplar da época dos apóstolos, Filadélfia. Diga assim, Filadélfia. Sabe o que significa Filadélfia? Filos, amor entre os irmãos. Adelphos, irmãos. Filos, amor. Amor entre os irmãos. Esta igreja era conhecida pelo amor que existia entre os irmãos. Então, amados irmãos, nós temos o exemplo de Filadélfia, de Macedônia e também o exemplo de Tessalônica. Esta carta do apóstolo Paulo, esta epístola, ela relata, o apóstolo
passa a relatar de forma mais detalhada os eventos da vinda do Senhor Jesus. Por quê? Porque em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala sobre a volta de Jesus, mas ele não dá detalhes. E os irmãos em Tessalônica esperavam a vinda de Jesus imediatamente. Se você for observar, logo aqui no início do capítulo 2, Paulo começa a explicar, porque aqueles irmãos estavam dizendo assim: olha, Jesus vai voltar logo, mas Jesus não voltava. E isso começou a se tornar um pouco frustrante para eles. Então, Paulo, no capítulo 2 já, ele diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, o arrebatamento, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então aqui em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele começa a dizer à igreja: não pensem que vai ser logo a volta de Cristo. Vai ainda ter que se cumprir algumas coisas. Apostasia, o que é apostasia? É a debandada da fé. É o que nós temos visto muito hoje. Pessoas se afastando do Evangelho, pessoas se desviando do caminho. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: não, Jesus não voltará sem que antes venha a apostasia, sem que antes venha o iníquo, o anticristo, o falso profeta. Paulo está dizendo isso em Tessalonicenses, a segunda carta. Então, amados irmãos, nós observamos aqui, nessa segunda epístola aos Tessalonicenses, que Paulo, ele detalha, começa a falar sobre a segunda vinda de Jesus, o advento, a volta de Cristo. E nessa perícope, ou seja, nesse pequeno texto aqui que nós lemos, num capítulo, vemos um bom exemplo de uma igreja que aguardava com muita expectativa e devoção o retorno do seu Senhor. Era uma igreja que era exemplo, porque ela estava aguardando a volta do Senhor Jesus. E esta igreja, e você está aguardando a volta do Senhor Jesus? Você tem expectativa do retorno do Senhor Jesus? Será que Jesus ainda vai demorar ou não? Pelas profecias bíblicas, irmãos, nós dizemos que Jesus está bem próximo, apesar de passar tantos anos. Mas só Jerusalém, só Israel passou em torno de 1900, tirando 70, fazendo 1800 alguma coisa de Israel, sem estar, né, reorganizado como Estado, como país. Em 1948, Israel foi reorganizado como um país, como um Estado. Você sabe disso? A volta do Senhor está breve, Ele está voltando. E esta igreja tem esperado a volta do Senhor? Você tem esperado a volta do Senhor, porque Ele está aí às portas. Israel foi restituído em 1948. O templo de Jerusalém está para ser construído, irmãos. O presidente da França, Emmanuel Macron, está estabelecendo um exército de 10 países. Existe profecia sobre isso, irmãos. 10 países. Por exemplo, os pés da estátua de Nabucodonosor
que era de barro misturado com ferro. Nós temos 5 dedos de um pé, 5 dedos do outro, são 10, que pode significar 10 exércitos, mas em Apocalipse fala que um rei levantará um exército de 10 nações, de 10 reis. O anticristo, esse que Paulo está falando aqui. E nós estamos vendo isso acontecer, amados. Isso está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Por isso que Jesus está voltando, irmãos. E essa igreja de Tessalonicenses esperava ansiosamente a volta do Senhor Jesus, quando Ele há de raiar nas nuvens dos céus, com poder e glória, com grande alarido nos céus, e a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados aos céus, ao encontro do Senhor, na sua segunda vinda. Amém. E será que nós estamos nos preparando para isso? Mas hoje, irmãos, nós vamos analisar alguns aspectos desta igreja de Tessalônica, para que isso venha servir para nós hoje. Vejamos, o primeiro aspecto desta igreja de Tessalônica é que esta igreja, a fé desta igreja, crescia sobremaneira. A fé desta igreja crescia na palavra do Senhor. Vejamos o versículo 3 do 2 Tessalonicenses capítulo 1. Diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. E a sua fé? A minha fé? A fé desta igreja tem crescido? Pergunta para o seu irmão assim, que está do seu lado: irmão, a sua fé tem crescido? A sua fé tem crescido, irmãos? Amém. Tem, com certeza. Amém? Amém. Eli, sua fé tem crescido? Amém? A palavra do Senhor diz assim: a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. A palavra de Deus. Esta igreja tinha como característica uma fé que crescia. Edinaldo, você que está começando agora, novo convertido, olha, cresça no Senhor, na fé, na palavra. Amém? Vai ser uma pessoa, o pastor Jair vai cuidar de você. Ele já está cuidando. Nós vamos aqui fazer esse ligamento. Uma pessoa que se converte aqui, imediatamente recebe uma pessoa que vai ajudar, que vai cuidar, ensinar a palavra, para que haja um crescimento. Amém? Então, Edinaldo, você, no próximo domingo, que o pastor Jair estiver aqui, a gente vai fazer esse ligamento seu com ele, ok? Mas, quero dizer para você, cresça na fé. Conhecimento da palavra, leia a palavra, amém? Lucas 17, 5. A igreja de Tessalônica era uma igreja que crescia na fé. E você está crescendo na fé? E eu estou crescendo na fé? Lucas 17, 5. Jesus disse: então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Olha aí, a fé pode ser aumentada. Verso 6: respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transporta-te no mar, e ela vos obedecerá. Diga assim para uma pessoa que está do seu lado: a fé move montanhas. A
Diga assim: se você quer crescer na fé, tem que estar conhecendo a palavra do Senhor. Amém? Amém. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Tem que ser através da palavra do Senhor. Esta igreja de Tessalônica era uma igreja que crescia na fé. Não ficava como menino, como o Dinho falou aqui, né, domingo, cheio de mimimi. Cheio de mimimi, não é? Crescer na fé significa ter uma vida de conhecimento da palavra do Senhor, comer a palavra, se alimentar da palavra, se nutrir da palavra. Um cristão, quando ele está cheio da palavra, ele não cai. Não cai. Ele tem que estar cheio. Por isso que um texto que Dinho trouxe domingo passado, é aquele texto que diz assim: habite em vós, irmãos, ricamente a palavra de Cristo, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor. Habite em vós ricamente o quê? A palavra de Cristo. Olha para o teu irmão e diz assim: habite em ti ricamente a palavra de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse foi o primeiro aspecto da igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica crescia na fé. Na fé. Segundo aspecto da igreja de Tessalônica: o amor uns para com os outros ia cada vez mais aumentando. Ô glória! Amém. O amor entre os irmãos era contagiante. Se amava de verdade. Se amava com todo o coração uns aos outros. Vejamos o texto. Continuando, versículo 3 diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, que já falamos, e agora, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Um exemplo de igreja é onde a fé cresce e o amor entre os irmãos cresce também. Amém? Amém. Olha para o teu irmão e diz assim: eu te amo em Jesus. Diga assim: me ajude a crescer nesse amor. Diga assim: me ajude a crescer nesse amor. Anderson, meu discípulo, Deus. me ajude a crescer nesse amor. Amém. Amém? Amém. Me ajude. Hamilton, me ajude a crescer nesse amor. Amém? Andréia, me ajude a crescer nesse amor. Amém? Amém. Elisângela, me ajude a crescer nesse amor. Amém? Edinaldo, me ajude a crescer nesse amor. É porque por isso que precisamos estar juntos. Por isso que precisamos estar nos relacionando uns com os outros. Igreja que vive só de reunião de domingo, eu sempre digo aqui, não é igreja. Pode ser clube social, mas não é igreja. Igreja é quando nós nos relacionamos. Durante a semana nós estamos juntos.
né? Aqui eu discipulo o Anderson e o Jaelton. Os dois, durante a semana nós estamos juntos. Vou ou não vou lá no laboratório? Vai. Isso. Toda semana a gente vai lá no laboratório. Aí lá a gente ora, a gente canta, né? A gente louva, está junto, dá um toque ao outro. Gente, não, eu mando você. Não. Aqui ninguém manda em ninguém, quem manda é Jesus. Mas a gente ajuda um ao outro, sim ou não? A gente procura ajudar um ao outro. E ajudar não é só com questões materiais, mas às vezes uma palavra, às vezes uma exortação, às vezes você está para baixo, sim ou não? Você está para baixo, está lá para baixo. E você precisa de uma palavra, você precisa de um irmão que você possa desabafar, que você possa colocar para fora. Olha, irmão, eu estou triste. Olha, irmão, eu estou passando por dificuldade. Olha, eu estou com depressão. Olha, eu estou com ansiedade. Olha, irmão, me ajuda. Isso é igreja. Igreja não é para estar aqui apenas no dia de domingo, não. Mas igreja é para se relacionar. E esta igreja de Tessalônica era uma igreja que crescia em amor. Diga assim: eu quero crescer em amor. Eu quero crescer. Diga assim para o seu irmão: eu quero te ajudar Eu quero te ajudar a crescer em amor. a crescer. Nós vimos o primeiro tópico da igreja de Tessalônica, uma igreja exemplar, que a fé crescia pela palavra. Segundo aspecto, que o amor entre os irmãos crescia também. E nós podemos abrir em primeiro capítulo de João, primeira carta de João, capítulo 4. João é considerado o apóstolo do amor. Olha, irmãos, de todos os apóstolos, João era o que amava mais. João era aquele do amor. Era aquele do abraço. João capítulo 1 João, tá? 1 João, é lá no fim da Bíblia. 1 João, não é o Evangelho, é a epístola, a carta de João. Lá no capítulo 4, verso 7. João era o apóstolo do amor. Era aquele que reclinou a cabeça dele nos ombros de Jesus na ceia. E é um dos textos mais lindos da Bíblia, esse que eu vou falar aqui. Mais lindos. E João, ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Vocês acharam todos? 1 João, é a epístola, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado.
Diga glória a Deus. Amém. Glória a Deus. João é o apóstolo do amor. E ele ensina que nós só crescemos no amor quando estamos vivendo em união. Quando nós estamos vivendo em comunhão. Vivemos em harmonia. Quando vivemos juntos em um só coração. Só assim podemos crescer em amor. Então nós vemos que a fé cresce pela palavra, mas o amor cresce pela comunhão. Diga assim: a fé cresce pela palavra, o amor cresce pela comunhão. Não há como crescer no amor se não estivermos juntos, se não estivermos em comunhão. Há um outro aspecto da igreja de Tessalônica, que aqui nós falamos. Primeiro falamos da fé que crescia sobremaneira. Segundo, falamos com um amor que crescia também, que era aumentado pela comunhão entre os irmãos. Mas há um terceiro aspecto, que a igreja de Tessalônica era um exemplo para outras igrejas. Amém? Diga assim: eu quero ser um exemplo para outras pessoas. Eu quero testemunhar de Jesus para outras pessoas. Amém? O exemplo da igreja de Tessalônica era que a igreja era um exemplo para outras comunidades. Lá no versículo 4, o texto continua dizendo: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa... Até aqui. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Que ele levava o testemunho da igreja de Tessalônica para outras igrejas, para outras comunidades. A igreja Basileia, o projeto Basileia, se propõe a isso. Se propõe a ser uma igreja exemplo para outras igrejas. Exemplo de quê? Exemplo de fé, exemplo de amor, exemplo de comunhão, exemplo de santidade, exemplo de comprometimento com o Senhor e com o seu reino. Amém. Esse é o propósito dessa igreja, ser uma comunidade exemplar. Diga assim: nosso propósito é ser uma igreja exemplar. Amém? Amém. E existia uma outra igreja exemplar, como já citei no início, a igreja de Filadélfia. Apocalipse, capítulo 3, versículos 7. Esta igreja era uma igreja exemplo também, na Ásia Menor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor
Falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu povo, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Alguns teólogos escatologistas acreditam que a igreja de Filadélfia é uma igreja do arrebatamento, a igreja que vai ser arrebatada. E a Laodiceia é a igreja que vai ficar para a grande tribulação. Isso é uma interpretação. Mas por quê? Porque a igreja de Filadélfia era uma igreja exemplar. Diga assim, a igreja de Filadélfia A igreja de Filadélfia. era uma igreja exemplar. A igreja de- Diga assim, o projeto Basileia o projeto brasileiro. é uma igreja exemplar também. A igreja exemplar. Amém? Diga assim, eu quero ser um exemplo. Eu quero ser o exemplo Eu sou um exemplo de Cristo de Cristo para as pessoas. das pessoas. Em primeiro lugar, a fé aumentou. Tessalônica. Segundo lugar, o amor cresceu. Terceiro lugar, Tessalônica era uma igreja exemplar. E em quarto lugar, a igreja de Tessalônica era uma igreja constante. Diga assim, eu quero ser constante. Eu quero ser constante na fé. Eu quero ser constante nas emoções. Nós temos vivido, irmãos, momentos difíceis. Tem muitos irmãos inconstantes na fé. Sabe o que é inconstante? Um crente inconstante? Ora ele está por cima, ora ele está por baixo. Ora ele está bem no Senhor, ora ele está mal. Ele está com um pé no Senhor e um pé no mundo, no pecado. Ele não se estabiliza. Ele não segue constante na fé. Ele varia. Ele oscila. Ele sobe e ele desce. Tanto faz ele estar bem, como ele está mal. Tanto faz ele abençoar, como ele amaldiçoar. Tanto faz ele falar coisas boas, como falar coisas ruins. Tanto faz ele dizer assim, eu vou para a igreja animado, como dizer, hoje eu não vou para a igreja não. Tanto faz assim, eu vou abençoar o irmão, como dizer, não vou abençoar o irmão. E a igreja são crentes inconstantes, cheios de mimimi, cheios de coisas, de coisinhas que perturbam, que oscilam, que faz as emoções variar. Mas irmãos, nós não devemos ser assim. Diga assim, nós não devemos ser Nós assim. não devemos ser assim. Diga assim, diga assim, eu não quero ser assim. Eu quero ser assim. Diga assim, eu não sou inconstante. Não sou inconstante. Eu quero ser constante. Diga. Eu quero ser constante. Sabe o que é uma pessoa inconstante? É uma pessoa que a gente não pode contar. Não pode contar. Edinaldo, uma pessoa inconstante é uma pessoa que a gente não pode contar. Sabe por quê? Porque você marca um compromisso com uma pessoa inconstante. Se ela estiver bem, ela vai no compromisso. Certo? Mas se ela estiver mal, ela vai? Vai não. Então não se pode contar com inconstância, Anderson. Por isso que o apóstolo, lá em Coríntios, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios 15, 58. O apóstolo Paulo diz assim para a igreja de Corinto, que era uma igreja inconstante, tá? A igreja de Corinto era uma igreja muito difícil, muito problemática. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Diz assim a palavra:
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Em outra tradução diz assim: portanto, irmãos, sede firmes, olha aí, firmes na fé e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Amém. Por isso que nós não devemos ser inconstantes. A igreja de Tessalônica era inconstante? Não. Vejamos o próprio texto de Tessalonicenses, do 2 Tessalonicenses, quando nós falamos, quando Paulo fala aqui, na constância da igreja de Tessalônica, quando ele diz assim no versículo 4, parte B, diz assim: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé. Constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Quando começamos aqui o sermão, nós falamos que a igreja era perseguida pelo Império Romano. E apesar de toda a perseguição, a igreja se mantinha constante. A igreja se mantinha firme e constante. Eu estava dizendo para os irmãos, antes de começar o culto, eu estava dizendo assim: irmãos, se hoje viesse uma perseguição na igreja do Brasil, no Brasil, a igreja evangélica representa hoje, no último IBGE, 25% da população do Brasil. 25%. É muita coisa. Mas se viesse uma perseguição no Brasil, a igreja disso aqui, ó, ela ia ficar desse tamanhozinho assim. Sabia? Porque muitos iriam pular fora. E esses irmãos de Tessalônica, eles estavam firmes. Eles estavam constantes na fé. E é um exemplo para nós como igreja do Senhor. E para terminar, irmãos, esta igreja de Tessalônica, no versículo 5, eles eram dignos. Eles eram dignos do reino de Deus, por causa dos seus sofrimentos. Pergunte assim para o seu irmão: você é digno do reino de Deus? Você está disposto a sofrer pelo reino de Deus? Está disposto? Amém. Diga assim: se houvesse uma perseguição, você se manteria firme e constante na fé. Glória a Deus. Isso que serve para você, meu irmão, serve para mim também. Quando a gente faz uma pergunta ao outro, a gente também está fazendo para nós. Amém? Amém. Mas no versículo 5 diz: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Que esses irmãos e irmãs, apesar de todas as perseguições, eles se mantinham firmes, constantes e dignos do reino de Deus. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu lá no quarto século, no início do quarto século da igreja cristã. Surgiu uma grande perseguição do imperador Domitiliano, para o imperador romano. E foi uma das piores perseguições. Durou 10 anos. 10 anos de perseguição intensa à igreja. 10 anos. Quem confessava Jesus era morto.
Quem confessava Jesus era torturado. Quem confessava Jesus era jogado nas arenas para ser comidos vivos pelos leões e feras. Era assim. E existiram alguns soldados romanos, os 40, são 40 soldados cristãos se converteram. E o imperador disse: todos da guarda, todo o império romano, os militares, têm que adorar ao imperador Domiciano. E 40 soldados lá na Sibéria, no gelo, quando foi adorar, todo mundo se dobrou diante do imperador. 40 soldados do Império Romano permaneceram em pé. E aí foi, o imperador disse: por que vocês estão em pé? Dobrem-se diante de mim. E aqueles soldados simplesmente não se dobraram diante do imperador. Não se dobraram diante do imperador. E foram condenados à morte. Ao lado tinha um lago gelado. E foi comandado, foi dado a ordem que eles tirassem as suas roupas e ficassem nus e entrassem no lago de gelo. E fora fizeram uma fogueira. E aqueles homens, cantando o hino, entraram para a morte. Entraram no lago gelado da Sibéria. E quando estava ali naquele frio, quase já morrendo, teve um dos soldados que declinou e não aguentou mais e saiu do lago e foi para o fogo ali se aquecer. E um soldado romano que estava lá viu quando uma coroa saiu da sua cabeça. Quando ele viu, que ele teve essa visão, ele tirou a roupa e entrou no lugar do soldado. E morreram os 40 soldados romanos da Sibéria, martirizados por causa do Evangelho de Jesus. Essa foi a última perseguição do Império Romano. E a igreja vivia esse sofrimento. A igreja vivia essa perseguição. Se morria por Jesus. E se hoje tivesse uma perseguição na igreja brasileira, na igreja de Cristo no Brasil, quantos ficariam? Quantos permaneceriam na fé? Eu acredito que muitos declinariam. Eu acredito. Mas não posso julgar. Que Deus possa aplicar essa palavra. Vendo que a nossa fé, a fé da igreja de Tessalônica, crescia. O amor entre os irmãos crescia. Era uma igreja que era um exemplo para outras e até para o mundo. Era uma igreja que quer permanecer constante na fé. E eles eram dignos do reino de Deus. E você que está na internet, você que está nos acompanhando na internet, no YouTube, você que está no Facebook também nos acompanhando, está no nosso site, como está a sua situação? Se você ainda não entrou no reino de Deus pela porta através de Jesus, hoje é o dia da tua salvação. Amém. Hoje é o dia de você dizer: eu creio em Jesus Cristo e quero servi-lo para todo sempre. Amém. Em nome de Jesus, Deus abençoe a toda a igreja. Amém.